achou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos digam amém. Quero que você incline sua cabeça e repita comigo: querido Espírito Santo, ajuda-me a compreender a vontade do Pai para a minha vida nesta noite. Eu te peço, eu creio, eu te agradeço. Todos digam amém. A hora que Deus ministrou meu coração a respeito daquilo que nós vamos compartilhar, eu fui procurar esse texto, e a hora que eu estava lendo a respeito dele, de uma maneira muito especial, Deus tocou meu coração. Ali eu pude me emocionar sentindo o amor do Pai pela minha própria vida. E é tão tremendo nós pararmos e pensarmos um pouco, e refletirmos um pouco sobre esse texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Imagine o que existe por trás disso, né? E habitou entre nós. Nós estamos falando que o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que transcende o nosso entendimento, aquele que está acima da nossa concepção mental de compreender, de avaliar a nossa razão, enfim, está além de nós. Não tem como você defini-lo, não tem como você falar, olha, ele é assim. É difícil para a nossa mente poder compreender quem é Deus, a sua grandeza, o seu poder. É difícil para nós compreendermos a eternidade. Nós somos pessoas finitas. O que você entende por eternidade? Veja, qual o tempo? Qual o tempo? O que ela simboliza, significa? Então a gente tem uma limitação para entender isso, porque não é o nosso dia a dia, não é o nosso natural, não é. Então quando nós olhamos para isso, nós entendemos de uma maneira tão clara que tem algo muito especial por trás disso. E aí eu quero começar falando da criação, porque a Bíblia então relata que Deus fez todas as coisas, Ele fez o homem. Então Deus se relacionava com o homem, Adão e Eva, primeiro casal, e ele se relacionava. O homem peca, ele se distancia de Deus, então Deus o tira do jardim, e ele então passa a viver uma vida na qual ele se tornou escravo dos seus próprios desejos, escravos do pecado. Mas Deus, na sua bondade e no seu amor, Ele não desistiu da sua criação. Você consegue entender isso? Ele não desistiu da sua criação. E aí nós vamos observando os relatos bíblicos. Deus vai levantando um homem, outro homem, né? Nós vemos Deus falando uma história através de Noé. Nós vemos Deus falando uma história através de alguns homens. Nós vemos Deus chegando e levantando Abraão e dando uma promessa para esse homem, que Deus abençoaria a sua descendência e através dele levantaria um povo. Então Deus faz isso. Então nós vemos que Deus, Ele foi se aproximando do homem, procurando meios para que ele pudesse se aproximar do homem. É tão interessante você pensar nisso e ver Deus buscando aquilo que se havia perdido. Deus buscando aquilo que se havia perdido. E aí então, olhando para tudo isso, a gente vê que Deus, Ele deu algumas experiências para Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, em um dado momento, ele tem uma experiência com Deus a ponto de ver uma escada que ligava os céus e a terra, e os anjos subiam e desciam, e ali nós vemos Jacó dando o nome naquele lugar de casa de Deus. Levantou um altar ali e adorou Deus, que ele mesmo não conhecia muito bem. E aí então nós vamos vendo isso, Deus trabalhando para se aproximar daquilo que se havia perdido. Deus querendo trazer de volta para ele aquilo que se havia perdido. E aí a gente vê Deus, Ele aparece para Moisés no meio de uma sarça que ardia em fogo, e Ele diz para Moisés que o coração dele havia ouvido o lamento, o choro, a dor daquele povo, e ele diz: Moisés, você é o cara que eu vou usar para libertar esse povo.
Então veja, eu estou tentando trazer para você uma visão onde nós temos o Criador, a criatura que se perde, e nós temos o Criador que traça um plano para tentar recuperar aquilo que foi perdido, tentar libertar aquilo que estava preso. Então eu quero que você imagine você vê uma pessoa que a família abandonou, os amigos abandonaram, e ele se tornou um andarilho, e ele vive na rua hoje, ou se tornou um drogado, e você olha, não tem jeito para essa pessoa, não tem jeito. Se alguém não for lá e grudar ela e tirar ela de lá, e dizer para ela assim, olha, eu estou te dando uma nova oportunidade, se não fizer assim, não tem jeito. Então eu quero que você nesse momento entenda que você e eu somos essas pessoas, diante da visão de Deus. Aquele que não tinha força e capacidade para sair da sua situação miserável que se encontrava, sem forças para poder levantar sozinho e falar, eu vou sair disso. Então quero que você olhe para o homem nessa condição, porque o homem foi criado por Deus e colocado em um jardim lindo e maravilhoso, onde ele tinha toda a provisão e cuidado do Pai sobre ele, mas diante do momento ele se perde. Então pela sua falta de responsabilidade e confiança em Deus, pela sua desobediência, ele então é lançado à sua própria sorte. Pense comigo. E aí eu olho para um Deus que olha para essa criação e diz assim, eu não consigo abrir mão de vocês. Porque sendo Deus, Ele poderia criar outras pessoas e colocar outras pessoas no Éden e fazê-las perfeitas. Poderia ou não poderia? Poderia. Ele é Deus. Ele não é obrigado, e Ele não precisa, Ele não depende de nós. Então a gente olha para essa situação e vê que Deus poderia nos descartar e dizer, olha, vocês não têm nada para me oferecer. Nada. Mas é tão tremendo pensar nisso, porque Deus, Ele em si, Ele é pleno, Ele não precisa de nada, Ele é Deus. Tendo a sua criação ou não, tendo o mundo ou não, Ele continua sendo Deus. Ele tem os anjos que adoravam a Ele, que adoram a Ele, que servem a Ele. Você está me entendendo? Então nós estamos falando de um Deus que não tem necessidade de nada, que não precisa se humilhar por alguma coisa, que Ele não precisa dizer, oh, eu preciso disso aqui, Ele não precisa de nada. Então nós estamos falando desse Deus que é pleno, desse Deus que é poderoso, que é grandioso, e que Ele então olha para a vida daqueles que Ele criou, e Ele ama, e Ele se compadece, a ponto de traçar um plano, para dar uma oportunidade para que essas pessoas então pudessem sair da situação que elas se encontravam. Porque sozinhas elas não conseguiriam sair desse lugar. Então imagine, eu quero que você entenda uma coisa, somos como essas pessoas que estávamos lançados na sarjeta. Não há o que nós poderíamos fazer para sair disso, então nós precisaríamos do quê? Que alguém nos socorresse. Você concorda comigo? Sim ou não? Ok. Aí eu olho para isso e então vejo Deus, Ele começa então a se manifestar na história, e a se revelar ao homem. E quando nós olhamos toda a história, nós vamos perceber que em cada momento essas pessoas foram conhecendo Deus de uma maneira. Foram conhecendo Deus de uma maneira. Foram conhecendo o provedor, foram conhecendo o El Shaddai, foram conhecendo Deus de algumas maneiras diante daquilo que Ele se revelava às pessoas. Então vem num percurso de revelação. Então quando você olha para o Velho Testamento não tem a revelação total de Deus, não tem. Ele vem gradativamente se mostrando. Em um dado momento ele se mostra como o Deus de uma família, porque Ele faz a promessa a Abraão que abençoaria a sua descendência. Então Ele se mostra como um Deus de família, como um Deus que abençoa gerações. E aí a gente vai observando tudo isso. E aí chega em Moisés, tem a experiência de vê-lo naquele momento ali, através do fogo. Deus fala com ele, dá uma missão para ele, e Deus diz, olha, eu vou ser com você. E Moisés então começa a ter as suas experiências com Deus, e aí Deus tira o povo do deserto. E o interessante é que Deus então vai dando as direções, e o povo, eles passaram então no deserto, viveram por 40 anos, eles começaram a habitar em tendas. E é interessante que foi feita uma tenda,
onde eles se encontravam com Deus. Então veja, a situação já está mudando. Um Deus que aparecia em alguns lugares, de repente já é construído um lugar para que ele ou o povo se encontre com ele, chamava a tenda do encontro. Veja, um Deus que vai procurando os seus meios para habitar no meio do seu povo. Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso. Nós estamos falando daqueles que não mereciam, daqueles que não precisaram, daqueles que não eram dignos de serem amados, mas nós encontramos aquele que não precisava de nada, completo, pleno em tudo, e olha para a sua criação e diz: eu amo eles, e eu quero estar com eles. E mesmo o homem estando em pecado, ele desce para começar a habitar no meio do seu povo. Irmãos, onde é que você encontra um amor igual a esse? Pense bem, um Deus que olha para uma criação totalmente derrotada, fracassada, e ele vai procurando meios, vai se revelando a esse povo, vai mostrando o anseio, o desejo dele de habitar no meio do povo. E aí nós olhamos então e vemos que ali, naquela tenda, o povo se encontrava com ele. Ele guiou o povo através de uma nuvem durante o dia, que trazia sombra. Ele guiou o povo diante de uma coluna de fogo durante a noite, que os aquecia, porque a noite era fria no deserto. Então veja, um Deus que se importa com o povo, um povo que foi murmurador no deserto, mas Deus estava sempre lá, mesmo eles murmurando, mesmo eles reclamando, Deus estava lá no deserto com eles. Uau! E aí então eu olho para isso, de repente a gente entra em um novo momento, e Davi quer construir uma casa para Deus, e ali nós vemos então, Salomão constrói o templo, e onde é chamado o lugar de casa de oração, onde Deus se encontrava com o homem. Então quando o homem fosse orar, eles deveriam se voltar para o templo, que era o local que simbolizava a presença dele, onde estava a arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. É tão interessante, né? Você pensa na arca, Deus então manda ele construir a arca para dizer assim, ó, a arca simboliza a minha presença. Então onde a arca estava, Deus abençoava, porque era a presença dele no meio do povo. Então nós vemos que Deus ele vai se revelando, vai direcionando, vai para que o povo começasse a enxergá-lo, entender e crer que Deus se importava com eles. Quando você olha a passagem pelo deserto, o povo murmurador, porque esse povo olhava para trás, via para suas necessidades, e como eles estavam enfrentando um momento difícil ali, e eles precisavam da provisão total de Deus, mesmo vendo a provisão total de Deus, eles murmuravam e reclamavam. E mesmo assim Deus não os abandonou. Deus estava lá todo o tempo. Vocês estão me entendendo? Então eu estou olhando para o geral da criação, da maneira como tudo foi acontecendo, para chegarmos no texto que nós lemos. Por isso que é importante você me acompanhar e você entender. Então nós olhamos isso e enxergamos então que Deus já tem ali estabelecido um povo, os judeus, que passaram a servi-lo, e a passaram ter eles como povo de Deus, onde Deus se mostrava para todas as outras nações que Ele era Deus e era Deus daquele povo. Deus daquele povo. Então as nações vão conhecendo a Deus por causa que Ele vai se manifestando através de um povo que tem por nome Israel. E aí, queridos, nós vemos algo muito tremendo e interessante, que Deus então passou a habitar no meio do povo através dessas coisas. Só que em um dado momento da história, a gente vê um homem chamado João Batista. E esse homem chamado João Batista, ele vem e começa a anunciar o reino, dizendo, ó, virá um após mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E esse é o Messias, esse é o enviado de Deus. Então eu olho para isso, preste muita atenção, não perca nada, para que você possa provar daquilo que Deus tem para você nessa noite. E então João, se nós lemos o versículo 15 após o 14 que nós lemos, ele vai dizer assim, ó, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João Batista, ele vem
anunciar e falar da vinda de Jesus. E no Evangelho de João nós vemos que no capítulo 1 ele começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então imagine só, nós vemos um povo que estava em trevas, no qual Deus veio estar junto com eles, mesmo eles estando em trevas. Você está aí? Porque então a luz ainda não havia brilhado. Nós temos uma humanidade que estava em trevas, e um Deus que vem no meio dessas trevas para começar a anunciar a esse povo: olha, eu amo vocês, eu me importo com vocês, e eu preparei aquilo que vocês necessitam para serem restaurados. Restaurados com a dignidade que eu fiz vocês. Então veja, o homem perdeu toda a posição de honra, ele se tornou indigno. Indigno de ser amado, indigno de ser respeitado, indigno, porque as suas ações assim os conduziram a isso. Volto a dizer, você lembra da pessoa lançada na sarjeta, que está lá com um drogado, abandonado, enfim, que não merece o amor, porque foi o caminho que ele escolheu, ele não ouviu, ele não obedeceu, quando lhe disseram: não faça isso, não toque nisso, não pegue isso, mas ele não quis saber, ele achou que ele podia dar conta do negócio. Eu vou usar uma vez só, não acontece nada comigo, e de repente ele viu que ele não tinha forças para superar as tentações sozinhos. Só que aí ele já está preso, ele não consegue sair. Entende? Ele precisa de alguém que vá lá, segure ele, muitas vezes prenda ele e trate com ele, para que ele consiga deixar as drogas. Então veja, estamos falando de pessoas que estavam nessa situação e comparando a nossa vida como sendo nós, diante de Deus, vivendo na mesma situação. E aí o que Deus faz? Então Deus envia o seu Filho ao mundo. João, capítulo 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, veja, de tal maneira, que entregou o seu Filho. Então o amor dele, preste muita atenção nele, o amor dele era tal, era tamanho, que fez com que ele entregasse seu único Filho, por amor a essas pessoas. Você está aí? E é tão interessante porque se a gente acompanha a leitura de João 3, ele começa a dizer assim que 3,16, que ele diz: olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 do capítulo 3 de João: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós estamos falando de um mundo condenado, de pessoas condenadas que não tinham o que elas pudessem fazer para serem salvas, porque elas estavam imergidas em trevas, elas não tinham direção. Então de repente o que Deus faz? Deus envia João Batista. Deus então envia o seu Filho Jesus. Para quê? Veja, Deus, isso é muito forte. Deus, você está aí me acompanhando? Deus na sua grandeza, quem é um homem perto de Deus? Quem é um homem perto de Deus? Pensam comigo, quem é o homem perto de Deus? Quem somos eu e você perto de Deus? Quem somos? Talvez uma formiga perto de mim e de você, você vai olhar, uma formiga, então nós somos a formiga e Deus é o homem, certo? Insignificante, pequeno, frágil, fraco, uma pisadinha, já era. Você está me acompanhando? Quando eu olho para nós, eu nos vejo assim, isso mexe muito comigo. Por quê? Quem de vocês valoriza uma formiga? Você taca veneno, você mata ela, você mata os bichinhos, você não quer ela na sua casa, só dá trabalho. É verdade ou não é? Só espalha a sujeira, e está lá, você está comendo, está roubando açúcar lá do seu pote, tá, as coisas meladas estão lá, elas estão tudo lá, e você olha, você...
e elas pisam sobre tudo, né? Elas passam sobre, não vai sentir nojo, tá bom? Mas elas passam sobre o cocô, depois vai lá, passa sobre outra coisa, e passa no pão que estava lá em cima, e passa não sei na onde. É um negócio meio estranho, né? Mas é assim, e aí você não quer elas lá, concorda comigo? Quantos aqui gostam de ter formiga em casa? Ninguém? Quantos aqui já pisaram numa formiga? Vocês não têm coração. Vocês não têm coração. Tadinho das formigas. Vocês estão me acompanhando? Então, e quando eu olho, eu vejo Deus e as formigas, Deus e o homem. Deus, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus, você está aí? Eu quero que você entenda isso, porque você vai sair daqui chorando, se sentindo amado, dando risada, se sentindo querido. Porque quando você olha para isso, nós estamos dizendo que Deus veio e se fez uma formiga. Ele se fez homem para poder te abraçar. Ele se fez homem para poder sentir o que você sente. É isso que minha Bíblia diz, que nós temos um sacerdote que sabe se compadecer de nós, porque ele passou por aquilo que nós passamos. Ele sentiu a dor que nós sentimos. Você quer amor maior que esse? Você quer valorização maior do que essa na sua vida? Veja, Deus veio trabalhando, e quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus diz assim: aquele que vê a mim, vê o Pai. Deus, na sua glória, se manifesta através do Filho, e Ele então se faz conhecido ao homem, para que o homem pudesse olhar para Ele, se relacionar com Ele, para que o homem pudesse entendê-lo dentro da sua linguagem, dentro da sua mente, o homem pudesse então abraçá-lo, o homem pudesse sentir o seu abraço, o homem pudesse entender o quanto Deus se importa com ele. Aí eu olho para esse texto, veja bem o que eu entendo. Eu vim falando com vocês que Deus foi preparando meios de habitar no meio do homem, ok? E o texto que nós lemos no capítulo 1, versículo 14, o que a Bíblia diz? E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Deus deixa a sua glória em carne e vem habitar entre os homens. E Ele então é a luz, veja, que vem brilhar no meio das trevas, para que o homem então possa enxergar o caminho, para que ele pudesse sair da situação que ele estava. Você entende? Porque até então não havia esperança, não havia como sair. Mas quando Cristo traz a sua luz, quando Cristo traz a vontade expressada do Pai nele mesmo, Ele está dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, veja bem, o drogado estava lá, não tinha o que fazer, estava em trevas, tudo escuro. Então a luz chega e diz para ele: olha, eu sou o caminho, para que você saia daí. E o que Jesus fez? Estendeu a mão para ele. E ele precisou fazer o quê? Só segurar na mão de Jesus. Esse braço é a fé. Entende? Esse braço é a fé. O estender da nossa mão é a fé. Veja, todo aquele que crê, essa é a fé. Não merecíamos, não tínhamos forças, não conseguiríamos sair daquele lugar. Mas então, o que Ele faz? Ele estende os braços e a gente só precisava segurar. Não merecemos, não somos dignos, mas Ele demonstrou o quanto nos ama sem que nós merecíamos. Isso se chama graça, favor imerecido de Deus para com a sua criação. Então eu olho para isso, veja bem, nós vamos chegar num local um pouquinho mais profundo e eu vou terminar. Então veja, no decorrer de tudo, Deus veio então trabalhando para quê? Para habitar no meio do homem.
Deus veio lembrar o homem daquilo que ele havia perdido no início. Porque a Bíblia diz que lá no início Deus estava toda a tarde se relacionando com o homem. Não havia barreira, era uma comunhão perfeita. Mas quando o homem cai, a barreira se estabelece, chamada pecado. Então a barreira estava lá. E o homem então não conseguia mais viver aquela intimidade, não conseguia viver mais aquela paz, aquele amor, aquela vivência de comunhão perfeita que havia no início. Então Deus vem trabalhando com o homem, vem mostrando para ele o quanto é agradável estar na presença dele. Você está me entendendo, sim ou não? Em algumas experiências, o homem vem, Deus vem e está ali, mostrando para o homem: eu quero habitar com vocês, e olha o que a minha presença pode fazer. Eu quero estar com vocês, e olha o que a minha presença pode fazer. Então, ao longo da história, o homem vai provando do que a presença de Deus era capaz de fazer na sua vida. E aí, quando chega em Cristo Jesus, então a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Ele se faz formiga, você entende? Eu e você é uma formiga, ele se faz formiga. Você entende que é você se transformar numa formiguinha para estar lá do lado da formiguinha, aquilo que que não tem valor, que não entende? Você só faria isso se tivesse valor para você, senão você continuaria pisando as formiguinhas, concorda comigo? Então Deus desce através de Cristo, e Ele então se relaciona com o homem, dizendo assim: a esperança para você, a esperança para você. Vamos para uma parte mais profunda ainda? Diga assim: através de Cristo, Deus veio habitar entre os homens. Só que o plano de Deus é mais profundo ainda. Veja, ele vem, habita no meio dos homens, mas ele tinha uma missão. E ele precisaria cumprir essa missão, que seria tomar o seu pecado, o meu pecado, a minha fraqueza, a sua fraqueza, a minha miséria, a sua miséria. Ou seja, tomar a nossa dependência do crack, tomar o lixo que estava sobre nós, e ele coloca sobre ele. E ele então vai sofrer as consequências do lixo que estava sobre nós. Ele vai sofrer a consequência porque ele toma aquele lixo. Você está aí? Uma passagem que fala muito claro disso. Quantos conhecem aquela passagem que a mulher foi pega em adultério, levaram ela até Jesus e eles queriam apedrejar ela? Quantos aqui conhecem essa passagem? Ok. Naquele momento, então, os homens pegam aquela mulher em adultério e, segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada, morta por causa do seu pecado. E Jesus, então, pergunta para aquelas pessoas: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E eles, então, viraram as costas e foram embora. Mas Jesus tinha, olhe para cá, vou dizer algo para você. Jesus tinha legalidade para atirar a pedra naquela mulher, porque ele não tinha pecado e ele estava ali para cumprir a lei. Mas ele veio para julgar, para condenar. Ele veio para salvar. Por que que naquele momento ele não condenou aquela moça que deveria ser condenada? Porque ele estava a caminho da cruz. O pecado dela estava sobre ele. Você entende? Então quando ele diz para ela que, olha, não, os seus acusadores não estão aqui, eu também não te condeno, vai, não peques mais. O que ele estava dizendo? Eu tomei o seu pecado, eu coloquei sobre mim, eu vou morrer no seu lugar, porque você deveria morrer hoje, mas eu estou levando o seu pecado na cruz, porque eu vou morrer no seu lugar. Ele não disse isso, mas a expressão, a ação dele de dar misericórdia a ela, era o veredito, porque ele estava dizendo: está sobre mim, eu sou culpado no seu lugar, eu vou morrer no seu lugar. Você está me entendendo, sim ou não? Então nós olhamos para isso de uma maneira muito especial, onde ele toma as nossas misérias, os nossos pecados, carrega sobre ele e vai até a cruz. Ele morre em nosso lugar da pior maneira que o homem deveria morrer. Ele é humilhado no nosso lugar, ele é rejeitado no nosso lugar. Veja, nós estamos falando de alguém que estava rejeitado na sarjeta, e ele tomou tudo isso sobre ele. Rejeitado foi ele, humilhado foi ele, amaldiçoado foi ele, porque ele tomou a maldição que estava sobre nós, tomou sobre ele. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, diz a Bíblia. Veja, a maldição estava sobre ele. Posso ouvir um amém? Então ele toma a maldição do homem, coloca sobre ele e vai até a cruz.
Onde você encontra amor maior que esse? Onde você encontra valorização maior que essa? Ele vai até a cruz. E você vai entender por que eu estou falando que tem um momento mais profundo que isso. Porque quando ele morre na cruz, ele morre cancelando toda a maldição. Ele morre cancelando toda a condenação sobre a vida do homem, toda. Por isso que o Romanos 8 diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que aceitam o caminho, não tem mais condenação. Você entende isso? Você não vai mais ser julgado, porque o veredito foi dado. Se não tem condenação, para que você vai ser julgado? Aí você vai dizer assim: ah, mas Apocalipse é tal julgamento. Irmão, os julgamentos dos santos é para galardão. Entende? Não é para ver se você vai para o inferno ou vai para o céu, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, lemos o texto um pouco acima. Deixa eu achar aqui, João 1, um pouco acima do versículo 14. Olha o que diz no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz: o servo não fica para sempre na casa, mas os filhos permanecem para sempre na casa. Não há posição maior, não há posição maior, não sei se posição é a palavra adequada, que o homem possa viver, se não for filho de Deus. A expressão maior que o homem possa viver nesse mundo, a maior glória que o homem possa ver nesse mundo, é de ser encontrado como um filho de Deus. E você é filho de Deus pela sua força? Não. Porque se depender de nós, nós morremos na sarjeta. Nós somos feitos filhos de Deus por causa da fé em Cristo, onde Ele pagou o preço. Onde Ele pagou o preço e mostrou o quanto Ele amava a sua vida e a minha vida, e onde Ele disse: olha, eu vou para o Pai. Ele disse para os discípulos, você está me acompanhando? Ele disse para os discípulos: eu vou para o Pai, porque eu vou preparar lugar para vocês. Ele está dizendo: lembra quando vocês estavam no Éden? Vocês erraram, vocês pecaram, mas o meu Pai os amou de maneira tamanha, que não desistiu de vocês. Eu vim para cá, porque eu vou levar vocês de volta para casa. Eu vou preparar lugar para vocês, porque o lugar de vocês não é nesse mundo em trevas. O lugar de vocês é junto comigo, ao lado do meu Pai. Posso ouvir um amém? Lê Efésios. Bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Você não é amaldiçoado em Cristo, você é abençoado em Cristo. Você está me entendendo, sim ou não? Se depender das nossas obras, estamos indo para o inferno, mas se dependemos da graça dele, somos salvos instantaneamente para ter uma morada nos céus. E sabe qual é o penhor da nossa salvação? Sabe por que nós somos salvos? Nós somos salvos porque Deus deixou de habitar no nosso meio, no sentido de Cristo estar ali, porque Ele foi para o Pai, e Ele disse: olha, eu vou, porque eu vou virar sobre vocês o Espírito Santo, e vocês então se tornarão o quê? Templo do Espírito Santo, morada de Deus. Deus não habita mais ao seu redor, mas Deus habita dentro de você, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Sem o Espírito Santo na vida do homem não existe salvação. Então Deus deixa de estar nos tabernáculos, Deus deixa de estar no templo para fazer de você e de mim templo, casa dele, morada dele. Ele veio habitar dentro de você, dentro de mim. Você está lembrando do lixo que estava lá na sarjeta? Não tinha força para nada. Agora você vê a posição de honra que em Cristo Jesus fomos colocados. O drogado não tinha serventia para nada, hoje é chamado do quê? Em Cristo, Filho de Deus.
E para quê? Diz a Bíblia que Ele então fez isso e nos escolheu para sermos o quê? Aqueles que vão anunciar as virtudes do Senhor. Então você antes era alguém que não prestava para nada. Hoje você é aquele que vai abrir a sua boca para anunciar as virtudes daquele que te comprou através da cruz, daquele que habita dentro de você e que opera com poder através de você. E essa é a mudança que ocorre na vida do homem, porque em si ele não tinha força para mudar, mas pelo Espírito que vem habitar dentro de nós, somos capacitados, fortalecidos, para não precisar mais do pecado. E aí que Paulo diz, aquele que depende da carne, vai morrer, mas aquele que depende do Espírito, porque o Espírito é vida e paz. E aí sabe o que você faz? Lembra do teatro? Cai para trás. Você tem coragem, porque você é filho e sabe que Ele te sustenta, não importa o que você passe. Você entende? Não é mais uma vida de religião, não é mais um Deus que está distante ou que está ali no meio, é um Deus que está dentro de você. É um Deus que mostrou que você tem um valor tamanho, que morreu na cruz para que Ele viesse habitar dentro de você. Porque sem isso, estávamos todos condenados, mas através dele, nós somos todos salvos. Amém? Eu acho tão profundo isso, irmãos, por isso que a Bíblia diz que a gente não deve julgar os outros, porque nós estamos todos na mesma posição. E que por causa da graça dele e o favor dele é que nós recebemos o amor, a libertação e a salvação. Que preço que você pagou? Que preço que você pagou? O que um homem pode fazer para ser salvo? Qual o preço que você paga? Não pagamos, já foi pago. Isso quer dizer que você então só precisa receber o pagamento dessa dívida, aceitar e não ser orgulhoso, achando que pela sua força você pode fazer alguma coisa. Sabe, você está devendo 1 bilhão lá numa loja, e aí você vai lá para ver quanto é que está a sua conta, e aí o cara fala assim, ó, Jesus passou aqui e pagou para você. E aí você chega lá e diz assim, eu não aceito isso, a dívida é minha. Eu errei, eu tenho que pagar. É assim que você faz com os outros, quando você não conhece Jesus. Você não consegue perdoar, você fala, ele errou, ele tem que pagar. Porque você não conhece Jesus. Porque quando você conhecer Ele, você sabe que as suas dívidas foram pagas. Então você vai dizer, Senhor, assim como as minhas foram pagas, a dele também está paga. Então eu abençoo ele, porque o Senhor me perdoou, eu também perdoo ele. Essa é a oração do Pai Nosso. Como é que você faz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Olha que tremendo, Jesus já ensinou você a ser filho aí. Porque Ele disse, você vai orar assim, Pai Nosso. Ele não está dizendo para você falar assim, oh, todo grandioso, poderoso, Senhor da eternidade. Não estou dizendo que você não pode orar assim, mas não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou você a ser íntimo dele. E você fala assim, Pai, o Senhor que está no céu, santificado é o teu nome, porque o Senhor me fez santo. Ou, a Bíblia diz que eu e você somos santos. Você tem noção disso? Olha que interessante. Deixa eu ver, acho que é a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Você, olha como Paulo escreve, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Quantos aqui sabem como era a igreja de Coríntios? Que você já leu e fala, nossa, a igreja aí tinha um monte de coisa errada nela. Quantos aqui sabem que na igreja de Coríntios tinha um monte de coisa errada nela? Você pode ler na sua casa depois. Lê lá que você vai ver. Quando ele fala da ceia, os ricos estavam fazendo a acepção dos pobres. Eles não queriam repartir a ceia. Por isso que você vê Paulo falando da ceia dessa maneira lá no capítulo 11, se eu não me engano, da carta aos Coríntios, quando ele faz menção à ceia. Então presta atenção, uma igreja que estava tudo torto, uma igreja onde precisava ajustar casamento, uma igreja onde pessoas da mesma família estavam se deitando, uma igreja que estava vivendo uma vida arruinada a nível de pecado. Olha como ele escreve para essa igreja. Paulo
para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, versículo 2. Olha o que ele diz: a igreja de Deus, ele está dizendo que a igreja é de Deus, que está em Coríntio, aos santificados. Ele escreveu para essa igreja, ele sabia como essa igreja estava. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Uma igreja, irmãos, estava pervertida em si. Paulo está dizendo que eles são santificados pela obra da carne? Não. Eles são santificados por aquilo que foi feito na cruz. Eles se tornam santos por aquilo que foi feito na cruz. Você consegue entender? E Paulo traz um evangelho de uma maneira tão clara, sempre mostrando que é por causa do que foi feito na cruz. Então nós somos livres para viver uma vida como Jesus viveu aqui nessa terra, por causa do Espírito que vem habitar em nós. Por isso, quando você resiste ao pecado, você pode vencê-lo, porque o Espírito de Deus está sobre você. Porque sem o Espírito você não tem poder para vencer o pecado. Sem o Espírito você é escravo do pecado. Você consegue entender? Então, quando nós estamos nele e temos ciência disso, você recebe a força que vem através do Espírito para que você possa resistir às tentações e vencer cada obstáculo. Por isso que ele diz que não veio tentação sobre o homem que o homem não possa vencer. Por causa do quê? Do Espírito que vem habitar sobre o homem. Tem gente aí? É isso aí. Essa é a boa nova. Agora você pode ficar feliz com isso ou não. Você pode dizer, isso é para mim, ou não. Porque aí entra a parte pessoal do negócio. Você não pode fazer isso pela pessoa que está do seu lado. Você não pode fazer isso pela sua esposa, pelo seu marido, porque essa parte é individual. Essa parte é individual. E depois de tudo isso que você ouviu, você escolhe fazer o quê? Continuar lutando com as suas forças, ou acreditar que toda a força que você precisa vem do Calvário? E você então recebe a força e vai ver uma vida santa. Sabe por que eu falo, irmãos? Porque você começa a ter nojo do pecado. Até ver na televisão as coisas que as novelas as mostram, hoje você não quer mais ver. E sabe por que você não quer mais ver? Porque aquilo constrange você, porque o santo está dentro de você. Você perde o prazer nessas coisas. Você perde o prazer. Não há mais prazer no pecado. Não há prazer. Você está me entendendo? E por que não há prazer? Porque você está cheio dele. Mortificardes a carne pelo Espírito. Você não mortifica a carne pela sua força. Você mortifica a carne pelo Espírito que habita dentro de você. Porque a nossa vitória foi dada na cruz. Posso ouvir um amém? Vamos nos colocar em pé. Aí você diz assim, como eu faço para viver isso? Primeiro, é dizer, Jesus, eu creio que o Senhor, como Filho de Deus, morreu naquela cruz, em meu lugar. Em meu lugar. E eu hoje recebo o perdão dos meus pecados, para ser guiado pelo teu Espírito, não como aquele que depende da própria força, mas como aquele que depende da força e do poder do Espírito que vem habitar em nós. Teve um jovem uma vez, ele havia saído das drogas, e ele disse assim, nossa pastora, eu não consigo largar o cigarro. Ele me encontrou na porta da igreja, antes de começar o culto, ele falou assim para mim, eu não consigo deixar o cigarro, já deixei as drogas. Eu disse assim para ele, olha, Jesus já te libertou, você não precisa mais disso. Sabe o que você faz? Diga para Jesus que você acredita, joga fora o cigarro. O que ele fez? Jogou fora o cigarro, não precisou usar mais. Ele venceu na força dele? Não, pela fé daquilo que foi feito. Você entende? Sim ou não? É pela fé naquilo que já foi feito. Não é pela nossa força. Por que muita gente não consegue orar? Muita gente não consegue porque estão dependendo de si mesmos.
Quando você usa a fé, você está dependendo de Deus e do poder dele que opera em você. Por isso que Paulo disse que nele nós somos mais que vencedores. Mas em quem nós somos mais que vencedores? Nele. Não é na sua força, não é na força do irmão que está do seu lado. Quando você diz assim, Jesus, eu não consigo, é a mesma coisa que ele dissesse assim para você, mas eu consigo. Então recebe aquilo que eu já fiz por você, porque em mim você vence. Você entende? Porque quem vem habitar dentro de nós é o Espírito Santo. Então, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus, ele vem habitar dentro de nós, a Bíblia diz que ele também nos vivificará, porque ele opera em nós com poder. É um milagre, irmãos. Cada ação debaixo de Deus é um milagre. A salvação é um milagre. Quando você vê uma cura, é um milagre. É um milagre. Quantos milagres que os irmãos têm visto acontecendo no nosso meio? É Deus que faz cada um deles. E o que nós usamos? A fé. Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer, porque o Senhor já levou na cruz, e o milagre acontece. Posso ouvir um amém? Quantos de vocês que você chegou aqui nessa noite, você estava com alguma dor e você já não está mais? Pastor, já não estou mais, sumiu. Nós temos um lá atrás, mais alguém? Sumiu. Temos mais outro ali? Mais alguém? Temos outra lá, mais alguém? Outro lá atrás, outro ali. Veja, nós estamos em um ambiente onde Deus se faz presente, pelo teu Espírito que habita em nós, e o poder dele então começa a fluir em nosso meio. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando chegaram nesse lugar, você estava com dor, você ainda continua? Pastor, eu estou com dor ainda. Está ruim o negócio aqui. Tem alguém assim? Não? Temos um lá atrás. Mais alguém? Que você ainda está com dor? Temos outro ali. Mais alguém? Dois líderes, pode se aproximar dela, por favor? Uma ali, outra lá. Fica com a mão levantada assim para ele chegar aí perto de você. Eu quero orar por você agora. Os líderes vão me ajudar. Ali, eu preciso de um líder perto da Val. Ok. Eu preciso que vocês toquem na vida delas, por favor. Pode ser no ombro mesmo, coloca a mão sobre o ombro delas. Eu quero que vocês fechem os olhos. Não a igreja, só as duas. Fechem os olhos. As duas, fechem os olhos. E a igreja junto comigo diga assim: Jesus, eu te agradeço por curá-las nesta noite. Eu te agradeço, pois o Senhor levou na cruz toda enfermidade, toda dor. Eu te louvo pelo teu poder que opera agora e cura e liberta a vida delas, em teu nome, Jesus. Todos digam amém. Ok, verifica, vê se mudou alguma coisa, por favor. Não mudou? Mudou? Estava doendo o quê? O corpo? E sumiu tudo agora. Glória a Deus. Sumiu ou ainda continua doendo? Continua do mesmo jeito? Não diminuiu, não melhorou? Do mesmo jeito? Fecha os olhos de novo. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder opere agora. Eu dou ordem do espírito de enfermidade e dor que toca o corpo dela, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Amém. Verifica de novo. Passou tudinho. Vocês podem aplaudir Jesus? Diga glória a Deus. É assim que funciona. Você entende? A palavra é viva, eu só preciso acreditar nela. Deus é vivo e opera em nós. O problema é que você fica assim: mas eu não sou digno. Nós nunca seremos dignos, porque nós nos tornamos dignos por causa do sangue que foi derramado na cruz. O sangue nos fez dignos, você entende? O sangue nos fez justos, então você é justo em Cristo Jesus. Eu sou justo em Cristo Jesus porque fomos justificados nele. Você é santo nele, eu sou santo nele, você entende isso? Não somos mais escravos do pecado para viver debaixo do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus, e eu preciso me apropriar dessa verdade. Eu preciso me apropriar da verdade que a Bíblia diz: quem eu sou. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. Se alguém perguntar para você quem você é em Cristo Jesus, o que você vai dizer? O que você vai dizer? Você tem que dizer sim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
Mas como é que você pode dizer isso? Você é melhor que os outros? Não, eu não sou melhor do que você, mas eu acredito naquilo que Ele fez na cruz por mim. Então se Ele pagou o preço, eu não tenho mais dívida. Se Ele disse que se eu recebê-lo, eu sou feito filho de Deus, então eu sou filho de Deus porque Ele disse. Eu não confio mais na minha força, entende? Eu estou caindo para trás. Eu estou caindo para trás porque eu estou confiando nele. Lembra do teatro? Cai para trás, você confia em mim. Cai para trás, você confia em mim. Se Ele diz que você é filho, você se torna filho. Se Ele diz que você é curado, você é curado. Se Ele diz que você está perdoado, você está perdoado, porque Ele levou o teu pecado na cruz. Glória a Deus. Você entende que essa é a proposta de fé? Eu era novinho na fé, tinha 1 ano e pouco. 1 ano e pouco na fé. Eu fui dobrar os meus joelhos, arrependido por um pecado que havia feito. Eu não me lembro o pecado, senão também exporia, senão colocaria diante de vocês. Eu levantei naquele momento e uma voz dizia assim, no meu pensamento: você não está perdoado. E automaticamente Deus me deu Romanos 8:1. E eu confessei isso dizendo: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas de novo eu ouvi: você não está perdoado. E eu disse: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais uma vez aquela voz falou aos meus ouvidos, e eu declarei a palavra: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na terceira vez que eu declarei a palavra, aquele incômodo desapareceu, a paz encheu meu coração. Sabe por quê? Porque essa palavra se tornou verdade para mim. Não adianta só estar escrito, eu preciso tomá-la como verdade para a minha vida. Eu preciso crer que aquilo que Ele fez é suficiente para me salvar, porque aquilo que foi feito na cruz é suficiente para a tua salvação. É sacrifício perfeito, não existe outro sacrifício, não vai ter outro sacrifício. Jesus é o único sacrifício que foi feito em favor da humanidade. Não virá outro, Ele é o único, Ele já veio, já cumpriu o propósito. E para quê? Porque Ele nos chamou de volta para casa. Aí eu te faço uma pergunta: você quer viver com esse Jesus? Você quer voltar para casa com Ele? Ou você quer continuar vivendo aqui? Entenda isso, você quer continuar dependendo de você? Qual é a tua coragem? Vai depender das suas forças? Ou você e eu temos coragem de acreditar nele e dizer: Senhor, hoje eu rendo a minha vida ao Senhor, hoje eu rendo os meus sonhos, hoje eu rendo os meus planos ao Senhor. Querido, se eu não fizesse isso, eu não estaria aqui nesse altar hoje. Eu tinha um bom emprego na época, quando eu fui convidado para ser pastor. Eu tinha um bom emprego na época. E o meu salário, quando eu fui convidado para receber algo da igreja, para permanecer na igreja, era menos da metade do que eu recebia. Eu disse: Jesus, eu estou indo por tua causa, não por causa do dinheiro. E nunca servi a Deus por causa do dinheiro. Então hoje eu vivo com Deus com prazer de servi-lo, com prazer de honrá-lo em tudo aquilo que eu faço, porque Ele é digno. Ele é digno. Se olharmos para as pessoas, a ingratidão continua no ar. Mas se olharmos para Ele, você tem força todos os dias para abençoar aqueles que te perseguem, para abençoar aqueles que te amaldiçoam. Sabe por quê? Porque você está cheio dEle, porque você vive para Ele. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você também perdoa, porque da mesma maneira que você é perdoado, se você vive perdão, você libera perdão. Se você não entende o perdão, você não vai liberar perdão. Se você vive amado, você vai liberar amor. Se você não vive o amor, você não vai liberar amor. Você entende que não tem alguém que possa te dar amor como Ele te dá. E sabe por quê? Porque Deus é amor. E tudo que Ele faz é por base no amor. E quando Ele olhou para você, Ele te amou antes de você nascer. Porque Ele te amou desde o início da criação. Tanto é que Ele morreu por você. Uau! Para eu terminar, olhe para cá. É tão profundo isso, porque Ele diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele não vai te subjugar para você servir a Ele, porque Ele te ama tanto a ponto de deixar você como deixou o filho pródigo: me dá o que eu tenho, eu quero ir embora. Ele não subjugou o filho. Ele não subjugou o filho. Ele poderia ter usado assim: ó, você vai para o inferno se você não se arrepender. Você vai para o inferno se você me deixar. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele nos ama tanto a ponto de nos dar liberdade para decidir. Entende? Isso é amor. Ele não joga com você. Ele não oprime você, não obriga você a amá-lo. Mas Ele mostra para você o tanto que Ele te ama. E aí você vai ter as suas experiências, e você vai poder perceber que não há amor maior do que aquele que Ele possa te dar. Quando o filho pródigo vai, ele esbanja tudo que ele tem, e ele vê que fora da casa do pai ele iria padecer. E ele toma uma decisão, presta atenção, eu quero que você entenda isso. Ele toma uma decisão e diz: eu vou voltar para minha casa,
para a casa do meu pai, ele disse: vou dizer, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Faça de mim como um dos seus empregados, dos seus jornaleiros. E ele volta para casa. Quando o pai vê, queridos, olhe para cá, aquele pai tem a figura de Deus. A hora que ele volta para casa, aquele pai não sai lá com a Bíblia na mão, com um chicote, para dizer assim: ó, tá vendo? Eu disse para você, eu te disse. Ele não tinha dito nada, ele apenas deixou o filho ir. Ele vai ao encontro do filho, corre de braços abertos, ele abraça o filho, ele dá ordem: traga roupa limpa, traga uma roupa nova, traga sandálias, o anel, mate um cordeiro, um bezerro, não me lembro qual animal que era, mas vamos fazer uma festa, porque o meu filho que era morto reviveu. Olhe para cá, Jesus não veio te condenar, ele veio para te salvar. Você entende isso? Nós já estávamos condenados e não havia salvação fora dele. Existem duas posições que o homem pode ver na terra: uma, condenado; outra, filho de Deus. Não tem outra posição fora dessa. Diante de Deus só existem duas posições que o homem vive: condenado ou filho de Deus. Não tem como. Se você não acreditar que você é filho de Deus, você está condenado. Mas se você dizer: Jesus, o Senhor pagou o preço, você é filho, e acabou. As únicas duas posições, não tem intermediário nisso. Não tem as duas únicas posições, dois reinos, das trevas e o de Deus. Se eu faço parte do reino de Deus, eu sou filho. Se eu não sou filho, eu faço parte do reino das trevas. Entende? Não há outro reino a não ser o reino de Deus e o reino das trevas. De que reino nós fazemos parte? Aí você vai dizer assim: ah, pastor, não quero fazer parte do reino das trevas. Então ele pagou o preço na cruz por você. Você pode aceitar hoje o pagamento que foi feito e sair daqui como um filho de Deus. Você pode sair daqui liberto de uma mente que te aprisionava, mentira que Satanás colocou, que você não é digno, entende? Porque o sangue te faz digno. Se você entrou aqui indigno, você pode ser purificado pelo sangue que foi derramado na cruz. E hoje você sai daqui como uma pessoa digna de ser chamado filho de Deus. Não é pelas suas ações, mas é pelo preço que foi pago na cruz. Então, se somos filhos, aí depois começamos a nos portar como filhos, porque assim cremos. Não tem como você viver como filho se você não crê que você é filho. A Bíblia diz que Ele nos faz como sacerdotes, santos. Veja, não tem como você viver como um santo vive se você não acreditar que você é santo. Nós cremos primeiro para depois vivermos. Não existe como você viver antes, porque o viver antes é depender da carne. O viver depois é a certeza da fé que Ele nos deu força e poder e nos transformou para vivermos como tais pessoas que a Bíblia diz que nós vivemos. A Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras. Então eu fui criado para viver as boas obras. Eu fui criado para anunciar as virtudes do Senhor. Então, se eu creio que Ele venceu por mim, eu recebo essa vitória e eu passo a viver assim. Eu passo a cumprir, não por causa das minhas forças, mas porque o Espírito dele passa a habitar em mim. Você entende? Não depende de você, porque quando depender de você, você volta à lei. Porque dependemos então do jugo que estava sobre nós, da própria força a qual não podemos ser livres. É pela fé. É pela fé. Efésios capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda obra que você faz, ela pode ser até boa diante dos homens, mas se não for debaixo da dependência de Deus, não honra ao Senhor. Você entende? Não honra ao Senhor, porque para honrar a Deus é necessário ter fé, porque essa fé nos faz depender dele e não daquilo que fazemos. O apóstolo Paulo diz que nós não somos justificados pelas nossas obras, mas a fé faz com que a gente tenha as obras. Então a fé vem primeiro, e as obras são evidências daquilo que já moveu dentro de nós. Você me entende? Então eu fui liberto, por isso você vai me ver livre. Eu fui curado, por isso você vai me ver curado. Entende? Não é uma antes da outra. A obra não vem antes da fé. A fé, ela vem em primeiro lugar. E é assim que funciona. Você crê nisso? Quero que você feche seus olhos. Glória a Deus. Quero que você faça a prova da fé. Deus está aqui. Prove a sua própria fé nessa noite. Tome a decisão de crer, de confiar e de saber que aquele que te trouxe aqui nessa noite é poderoso. É poderoso para te salvar, porque a Bíblia diz que não há impossível para Deus. Para os homens é impossível você ser salvo, mas para Deus não. Então creia. Creia, isso que a Bíblia diz. Tudo é possível ao que crer. Creia, essa é a hora de você usar sua fé. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas eu sei que hoje Deus está dizendo para você: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por mim você chega ao Pai. Então
Hoje, renda o teu coração, se arrependa dos seus pecados, receba o perdão dele sobre a tua vida e tome a decisão de viver uma vida no qual você dependerá dele. E você então verá os benefícios de viver uma vida dependente do Espírito. Você verá os benefícios de viver uma vida onde você é justificado pelo sangue que foi derramado na cruz, de viver uma vida onde você não se sente mais acusado, de viver uma vida onde não há mais condenação, porque nós fomos perdoados por Cristo Jesus naquela cruz. Adore Ele, fale com Ele. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra